Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cultura, sobre cinema, sobre séries e outras coisinhas mais. Hoje eu quero falar de cinema, né? Falar das estreias desse fim de semana. Hoje estamos no dia 23 de junho, né, de 2024, tá? É um domingo. E ontem eu dei um pulinho ao cinema, eu fui ver algumas coisas e eu quero conversar sobre isso com vocês agora. Começando pelo filme Clube dos Vândalos, tá? Filme interessante, tá? Vou ter que dar spoilers aqui pra gente poder conversar sobre o filme, tá? Tem uma atriz muito legal no filme chamada Jodie Corner. Eu acho que ela chamou demais a atenção do filme, tá? O filme é meio que narrado por ela, tá? Mas vamos falar do plot do filme pra gente poder entender. Quem são esses vândalos aí? Esse filme, fala de gangues de motociclistas, tá? Motociclistas, tá, gente? Motoqueiros não, porque motoqueiro entrega pizza, né? Então, quer dizer, os caras que fazem aqueles clubes de motocicleta, tá? Eles gostam de ser chamados de motociclistas e não de motoqueiros, tá? Isso tem que ficar bem claro aqui, tá? E aí o que que acontece? A gente vai ver um ex-membro, né, desse clube, né, de vândalos aí, né, um ex-membro desse clube de motociclistas aí, no caso, né, fazendo uma entrevista, né, fazendo fotografias e entrevistas, né, com as pessoas desse clube, né, para poder meio que registrar isso. Ele tem uma vida acadêmica agora, está na universidade, largou, né, esse clube, coisa e tal, né, e está meio que fazendo um trabalho de campo, né, entrevistando e fotografando as pessoas, né. E ele entrevista principalmente, né, uma moça chamada Cat, né, que é interpretada pela Jodie Corner, é uma atriz bem interessante, né. Ela é muito bonita e também também tem uma forma interessante de atuar, né? Ela ficou bem marcante no filme, ela no caso, né? E aí ela vai falando, né, como ela entrou nesse clube, né, que ela foi num bar, foi cercada lá pelos motociclistas, coisa e tal, acabou meio que se apaixonando por um deles, né, por um deles que é justamente vamos dizer assim, o nome dele era Benny, um negócio assim, tá? E ele era o cara, vamos dizer assim, mais independente ali, né? Ele fazia parte do clube, mas ele era um cara mais independente ali, ninguém se metia com ele, coisa e tal. Ele era dono do próprio nariz, fazia tudo que ele bem entendia, coisa e tal, né? E costumava não ser um cara muito afeito a seguir regras, né, no caso, né? Se bem que nenhum motociclista ali seguia regras, né? Vamos ser bem sinceros, né? Mas era uma galera assim mais casca grossa, coisa e tal, né? E eles eram liderados por um cara, né, que era o Johnny, né? Que era interpretado pelo Tom Hardy, que também estava excelente no papel, tá? Realmente esses dois atores, né, o Tom Hardy e essa Jodie Corner aí, né, é que realmente eles levam o filme, né? O próprio Benny, né, que é um dos pivôs ali da coisa toda, tá? Eu particularmente não gostei muito da atuação desse ator que fez o Benny, não. Mas a Jodie Corner e o nosso Tom Hardy, eles tiveram um papel muito marcante. Foi realmente bem interessante, né, ver esses dois atuando, né? E aí a gente vai vendo, né, a vida desses caras, né? A gente está ali mais ou menos no final da década de 60, início da década de 70, coisa e tal, né? E eles eram clubes que só no máximo saíam, né, para fazer rachas de moto, para beber, né? Às vezes um grupo se desentendia com o outro, os caras saíam na porrada, depois todo mundo sentava e ficava conversando numa boa, bebendo, coisa e tal, né? Não tinha, vamos dizer assim, uma pecha de violência, né? Como gangues mesmo de assassinos, né? No final das contas ali, né? Mas havia situações, né, complicadas, né? Porque às vezes um deles acabava, vamos dizer assim, como o próprio Benny acabou, né, apanhando, ele ficou muito machucado, né, por um grupo de caras, né, que ele estava sozinho, né, com a jaqueta lá, coisa e tal, né, e ele acabou sendo espancado por uns caras, os caras quase amputaram, né, um dos pés dele, né, e o Johnny foi lá e tocou o terror, né,
botou fogo no bar, né? Foi atrás dos caras, né? Arrebentou os caras todinhos também, né? Tinha essas coisas realmente, tá? Mas, entendeu? A violência não era a tônica desse grupo, entendeu? A tônica desse grupo mais era sentar, discutir sobre motocicletas, fazer pequenas corridas ali, fazer piqueniques, né? Onde todo mundo sentava, bebia, coisa e tal, né? Era uma coisa um pouco mais prosaica, né? A coisa foi ficando com fama de violência quando foram entrando grupos mais novos, né? Nessas gangues aí, ou nesses grupos aí, mas né? Acho que grupos é um termo mais adequado de se falar, né? E aí a gente vai ver, né? Os próprios vândalos, né? O próprio Clube dos Vândalos começou a ter filiais, né? E aí esse grupo passou a crescer muito, né? Mas essa coisa toda, né? Essa forma, vamos dizer assim, um pouco mais romântica, né? Desses clubes de motociclistas, né? Essa vibe um pouco mais romântica de clubes de motociclistas, ela acabou tendo um fim, né? Houve um fato lá que eu não vou contar aqui, né? Senão é dar spoiler demais, tá? Que acabou marcando o fim, né? Dessa fase mais romântica, né? Desses clubes de motociclistas, né? E a coisa depois descambou mais para violência e para o crime, né? No final das contas, né? Mas então você vai ver, né? Essa história tem uma. Ela é inspirada em fatos, né? Que realmente aconteceram, né? E é totalmente amparada nesse material que vamos dizer assim, jornalista, né? Que fazia parte desse clube, né? Acabou coletando nessas entrevistas. Aí o filme é basicamente um relato dessas entrevistas aí, né? E você está dando voz, né, a essas pessoas, né, a esses personagens que são bem interessantes, né? Perdão, bem interessantes no final das contas ali, tá? E é um filme legal de se ver, um filme legal de se ver pelo Tom Hardy, um filme legal de se ver pela Jodie Comer, né? A gente também tem aquele ator, né, que me escapou o nome agora completamente, é, me escapou o nome agora completamente, mas que fez vários filmes já. Ele, por exemplo, ele fez um filme onde ele contracenou, né, com Kevin Spacey, né, onde houve o encontro do Elvis Presley com Richard Nixon, né. Ele trabalhou também em A Forma da Água. Geralmente ele faz vilões. Eu esqueci agora completamente o nome dele, tá, gente? Mas tá lá no IMDb, tá? É um atorzaço também, um ator muito bom, tá? Que agora me escapou o nome completamente. Desculpem, estou ficando velho. Acabei, antes de fazer a pesquisa para esse vídeo, acabei não olhando, né, o nome do cara, tá? Mas ele é um ator muito conhecido também. E ele também tem bastante presença no cinema. Procure esse filme aí que ele contracenou com o Kevin Spacey, né? Que o Kevin Spacey fazia o Nixon, ele fazia o Elvis Presley, tá? E ele também foi o vilão do filme Da Forma da Água, lá onde o nosso querido Doug Jones fazia lá a criatura, né, marinha lá que se relacionava com a garota surda-muda, né? Esse filme aí também foi bem bacana, né? Mas voltando ao Clube dos Vândalos, né? Então é um filme que vale a pena dar uma assistida, tá? Principalmente pelos atores, tá? Principalmente pela atuação dos atores, né? E de você ver essa forma mais romântica, né? Que os motociclistas lá se comportavam, coisa e tal. Uma parada um pouco hardcore, mas ainda assim não tão violenta quanto acabou ficando depois. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.